Consciência fonêmica. Por que é importante? Ajuda a criança a reconhecer as letras, que representam sons da fala, contribui na decodificação e na compreensão das palavras, é uma das preditoras de bom desempenho em leitura e escrita, e muitas crianças que têm dificuldade em leitura e escrita têm também dificuldade em consciência fonêmica. Ao tomar consciência da língua, a criança toma consciência também da natureza segmental da língua, ou seja, de que é possível partir essa língua, o que ela escuta num fluxo contínuo, é possível partir em segmentos menores. A sentença pode ser segmentada, então, em palavras. A criança ouve, o menino gosta de banana e percebe que tem palavras que o é uma palavra, menino gosta de banana e não apenas menino e banana. Cada uma das palavras pode ser segmentada em sílabas. Então, menino tem 3 pedaços, 3 sílabas, 3 emissões de voz, e cada uma das sílabas pode ser segmentada em pedaços menores ainda, que são os fonemas. A consciência fonêmica é a mais complexa. No início, as crianças fazem brincadeiras envolvendo sílabas, rimas e aliterações desde cedo. E esse conhecimento é de menor dificuldade. Análises mais refinadas em nível de fonemas são desenvolvidas durante o processo de alfabetização, quando ela toma conhecimento com o princípio alfabético. E por ser durante o processo de alfabetização, esse conhecimento é de nível explícito. A consciência fonêmica é de maior dificuldade porque o fonema não existe enquanto uma realidade autônoma na língua. Nós não conseguimos reconhecer um som do P, do B. Nós reconhecemos um som do B, que já é o B e o E, P, o P e o E. A capacidade para fazer relação fala-escrita só é possível se a criança consegue identificar e manipular os sons da língua. Então, essa consciência fonêmica é determinante para o sucesso da alfabetização. Em resumo, aprender a ler significa compreender que a língua portuguesa é de constituição fonêmica, que para cada representação gráfica, a letra que a pessoa vê, existe pelo menos uma correspondência fonêmica, o som, que as palavras escritas são compostas por combinações de letras relacionadas com os fonemas que as representam. Ou seja, a criança precisa compreender que fonemas, a língua falada, os sons da língua falada têm uma identidade e as letras têm outra. Então aqui, representação da pronúncia do fonema S. Na palavra aça, ele se realiza na escrita com SSA. Na palavra 10, ele se realiza na escrita com Z. Na palavra crescer, palavra expresso, coração com C cedilha e exceto com X. Para os níveis 1 e 2, nós vamos trabalhar a relação 1 a 1. Então, embora eu tenha ortograficamente a palavra aça se escreva com 2 S's, o que me interessa para o nível 1 e 2 é que a criança compreenda que eu tenho um fonema S e que esse fonema S vai ser marcado na escrita de alguma forma. Eu não vou no início apresentar todas as possibilidades para ela, porque todas essas possibilidades de reconhecimento da escrita serão trabalhadas assim que ela percebe os critérios de composição da relação letra-som. Serão desenvolvidas num trabalho específico de ortografia. Quais são as atividades para desenvolver a consciência fonêmica? Identificação de fonemas. Então, vocês observem que aí é uma atividade para desenvolver o som do S. Observem que ela vem com a palavra escrita
Então, marque a letra S, o professor chama atenção para o som do S no sapo, sala, sofá e saco, e, ao mesmo tempo que reconhece o som do S, o professor trabalha também a letra S com apoio nas imagens. Então, o que nós estamos falando de consciência fonêmica difere do método tradicional, o tradicional método fônico, em que a criança tinha que primeiro reconhecer todos os fonemas e depois trabalhar as letras. Não, nós vamos fazer isso simultaneamente em atividades rápidas, curtas, em atividades que para a criança são divertidas e não estressantes, mas que leve ela a reconhecer que as palavras são compostas de sons diferentes uns dos outros. Então, identificação de fonemas, observe o som dos nas figuras laço, aí eu tenho uma atividade com apoio na imagem e a criança tem que pensar na partição da palavra em sílabas e em qual das sílabas aparece esse som. Então, laço aparece na segunda sílaba, ela pinta, portanto, o segundo círculo. Em sapo, o som do s vai aparecer na primeira sílaba, ela pinta o som do s. Em vassoura, no meio, então vassoura, e em lápis, no final, e ela pinta, portanto, o segundo círculo. Outros dois exemplos de identificação de fonemas, então, que podem levar a criança a perceber o som. Identificar, ao lhe mostrarmos 4 figuras, vestido, martelo, vampiro e coruja, quais que as palavras vestido e vampiro são as que começam parecido, porque começam com o mesmo sonzinho. Outras intervenções na palavra em nível de fonema, síntese, segmentação fonêmica, manipulação e transposição fonêmica, nós vamos ver a seguir. Síntese fonêmica. A criança une os fonemas falados pelo professor e diz a palavra formada. O professor diz P, O, L, A e o aluno deve dizer bola. Ou o professor diz ola e o aluno acrescenta sons formando novas palavras. O professor tem bola, coloca na lousa ola e o aluno diz b e forma bola, c e forma cola, r e forma rola. Enfim, é importante sempre destacar que nesse momento nós estamos trabalhando simultaneamente o reconhecimento do fonema, a pronúncia da palavra e o reconhecimento dessa palavra na escrita, o reconhecimento desta letra nesta palavra na escrita. Segmentação fonêmica. A criança separa palavras faladas pelo professor. Então, o professor diz, a palavra é casa. E a criança diz, k, a, z, a. Manipulação fonêmica. A criança acrescenta ou subtrai fonemas e refere qual a palavra. O que acontece se for tirar o som v de vaca e no lugar dele colocar o som f de faca? Transposição fonêmica. A criança irá inverter os fonemas das palavras e referir qual é a nova palavra. O professor dá a palavra sala e a criança deve dizer alas. Essa é a atividade mais difícil em relação às demais. O professor vai alterando o tipo de atividade assim que ele percebe que a criança compreendeu como é que opera com o que ele está ensinando. Porque se dá um conjunto de atividades simultâneas, a criança pode não entender o que está sendo solicitado para ela. A instrução é mais eficaz quando os alunos operam com os fonemas usando as letras ou as figuras como apoio. Nos níveis 1 e 2, nós vamos trabalhar simultaneamente fonemas, pronúncia da letra, pronúncia das palavras, observação da palavra falada, da segmentação da palavra falada, observação da segmentação da palavra escrita e as figuras como apoio.
As crianças recebem apoio visual para reconhecer os fonemas e o professor se concentra então em um ou dois tipos de atividades e só avança quando as crianças já têm domínio da tarefa. Reforçando então, não se trata de levar a criança a decorar os fonemas ou a repetir os fonemas isolados, isso não é eficaz. Não se trata de trabalhar fonemas independentemente da leitura das crianças, da leitura de tudo que ela vê no mundo, da leitura da literatura, da experiência da leitura. Não se trata de trabalhar fonemas independentemente da instrução do professor, da intervenção do professor, relacionando esse som que ela escuta às letras que ela tem na palavra. E principalmente, é muito difícil reconhecer o fonema isolado porque ele não existe enquanto uma realidade autônoma. Então, o professor tem que fazer essa construção dessa prática didática, levando em conta todos os elementos para a criança avançar no sentido de perceber que a letra tem a ver com som, qual é a letra que corresponde a qual som, e como essa letra se junta com outra, constituindo sílabas, como se constitui palavras, porque o sentido maior de tudo isso é que a criança aprenda a ler e é que a criança invista para buscar o significado do texto com o qual ela está trabalhando.